Começou de criança mesmo. Eu acho que eu sempre fui muito curioso e estimulado pelos meus pais, né? A brincar com engenharia, porque meu pai é engenheiro, e o engenheiro acho que começa brincando com engenharia sem perceber. O filho de engenheiro mais ainda, né? Então eu sempre fui muito em obras civis, acompanhando meu pai, gostava do ambiente de obra, da sujeira de concreto armado, aquela coisa de construção, brincava nesse meio de obra e adorava. E aí, acho que todo engenheiro acaba passando por aquela fase de brincar com Lego, montar toquinho de madeira e vai se descobrindo que ele consegue criar coisas interessantes, né, a partir de coisas mais simples. Eu fiz engenharia naval aqui na Escola Politécnica, então é aquele curso de 5 anos, bem clássico. Depois eu fiquei por mais 2 anos para fazer mestrado em engenharia mecânica, aqui na escola também. Nessa época eu não sabia se eu queria ir para a indústria ou ficar na carreira acadêmica. E eu queria arriscar alguma coisa diferente e consegui uma bolsa para fazer doutorado no Imperial College em Londres, né, fora do Brasil, e fiz 4 anos de doutorado lá. Aí durante o doutorado eu conheci pesquisa tecnológica. Aí eu fui virar um engenheiro pesquisador. E aí eu me apaixonei por isso. Falei, a carreira que eu quero é a parte de pesquisa acadêmica e científica. E voltando então do doutorado no Imperial College, eu entrei como docente aqui na escola, logo em seguida, no departamento de engenharia naval. Venho trabalhando nessa interface aeronáutica e naval desde então, porque meu doutorado foi em aeronáutica. Depois disso eu passei alguns períodos como professor visitante, né, no exterior, na Universidade de Oxford e depois mais recentemente no Caltech, na Califórnia. Então, hoje eu tenho preocupado mais com essa área energética. A engenharia naval, que sempre nos motivou aqui no Brasil a trabalhar próximo da exploração de óleo e gás, então teoricamente aí, na prática, na verdade, os 90% do que a gente fez nas últimas décadas foi com foco na indústria offshore, né, oceânica de óleo e gás. Eu tenho tentado apontar um vetor numa direção um pouco diferente para olhar para o futuro e tentar trabalhar com energia limpa. Então hoje eu procuro trabalhar com energia renovável do oceano, extraindo energia de ondas, de correntezas de maré, de turbinas eólicas que estão flutuando no oceano e usar o ambiente marinho em conjunto com a energia de óleo e gás que está lá nas grandes plataformas, mas também tentando extrair energia limpa e cada vez mais limpa de um oceano no contexto de desenvolvimento sustentável. Uma área que eu tenho uma pergunta bem feita que eu estou tentando responder, usando o gancho dessa área de energia renovável, é saber se no Brasil nós temos regiões com potencial energético do oceano para justificar a instalação de turbinas de correnteza de maré na costa brasileira. Então, se você olha para o país como um todo, você tem variação da maré que sobe e desce. Dependendo do relevo, do acidente geográfico da costa, essa cota de maré vai se transformar numa correnteza. Onde que isso acontece com grande intensidade? Então, a gente não tem um mapeamento ainda da costa brasileira, que é um mapeamento hidrocinético, da velocidade da correnteza induzida por marés. Se a gente tivesse um mapeamento fino, eu consigo então estudar onde eu posso colocar turbinas submarinas, né, em águas rasas, para extrair energia dessa correnteza de maré, sem que essas turbinas interfiram pessimamente com navegação, com fauna e flora marinha, com a economia costeira e tudo mais. Eu espero, com as minhas pesquisas, conseguir contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país, numa primeira escala. Agora, pensando em pesquisa, eu espero de fato que as nossas pesquisas na área de energia possam colocar o Brasil num outro patamar energético, aliviando a nossa matriz energética, que hoje ela já é boa, porque é baseada em energia renovável, principalmente etanol e hidrelétricas, mas se nós quisermos apontar para um futuro uma matriz energética completamente limpa, a gente precisa passar por uma matriz de transição, ajudando a excluir aí combustíveis fósseis e outros emissores, não só da geração de energia elétrica, mas do transporte e do nosso consumo das indústrias em geral. A minha resposta não poderia ser diferente, né? Se eu estou convencido de que fazer tecnologia é necessário para o desenvolvimento do homem, da humanidade,
Porque o homem é essencialmente um ser tecnológico. Ele transforma o ambiente em que ele vive para o seu próprio bem, para o bem comum da sociedade onde ele vive. Nós fazemos tecnologia desde que o homem é homem. Desde que o homem pega um pedaço de pau e faz uma ferramenta, isso é tecnologia. Até construir um smartphone que você tem na mão hoje. Então é uma progressão tecnológica que nunca parou e nunca vai parar. E se nós quisermos fazer boa tecnologia, a gente precisa de um conhecimento prévio, que é o conhecimento científico. De fato, a primeira grande influência na vida de qualquer criança são os seus pais, né? Então, o fato dos meus pais me apresentarem livre e abertamente para a curiosidade científica e tecnológica certamente moldou a minha carreira. Depois daí, eu creio que eu tive bons professores na escola fundamental e média, que tiveram a grande função de instruir sem apagar a chama da curiosidade que já existia. Depois, quando eu entrei na faculdade, aqui na Universidade de São Paulo, aí eu conheci algumas cabeças brilhantes, que foram mentores de vida, né? Que lidavam com o campo tecnológico de uma forma que eu não sabia que era possível. E durante o meu doutorado no exterior, eu tive contato com outras cabeças mais brilhantes, que eu não conhecia, né? Tão brilhantes quanto as que eu tinha aqui, só que atuavam em áreas que para mim eram completamente novas, né? A primeira dica é alimente a sua curiosidade e tente colocar claramente para você quais são as grandes perguntas que você está indo atrás. A segunda dica é entenda os limites da ciência. A ciência trabalha no mundo natural, aqui, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente toca, com o que a gente mede, né? As ciências físicas, hard sciences, vamos dizer assim. E tem algum limite para isso. Você não consegue responder todas as perguntas da sua vida com uma base científica. Então não coloque toda a sua esperança de vida, a razão de você viver, na ciência, porque ela é limitada. A terceira dica é prepare-se, estude, porque carreira científica exige muita dedicação.